Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora, mais uma vez ao vivo para você na tarde desta sexta-feira. Muito assunto para falar essa semana. Tivemos 2 jogos do Grêmio, um do Inter, temos projeção de Libertadores e eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. Vitor, aqui, tempo nublado em Porto Alegre, até agora há pouco estava chovendo. Acho que a previsão aí é de chuva para os próximos dias também no Rio Grande do Sul. Estava olhando ali nos sites da Secretaria do Meio Ambiente e tudo mais. Pelo menos até segunda-feira chove. Mas teve futebol também. Queria dizer como é que tu tá? Como é que tu tá acompanhando aí o tempo no Rio Grande do Sul e o que que tu viu do futebol? Olá, Fala olá a tudo aí. todos, olá a todas. Quem quiser também comentar aí, pode comentar aí no Twitter, no YouTube, no Facebook. Não, acabei aqui antes de mandar o link ali para nós, acabei de colocar aqui o boletim meteorológico, já que é o assunto futebol, mas também a gente faz tudo. Tem tudo a Não, o ver, né, boletim, tem como é ao sim. vivo também é legal da gente Sim, dar um serviço ao acabei de colocar aqui que o deslocamento da frente fria vai uhum, provocar muitas nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul. uhum, Daí pode chover ainda forte na região uhum, metropolitana, na região central, na região sul e no litoral. Daí é uhum. litoral norte e o sul. Pode chover bastante até segunda-feira. Daí pode chover, digamos, no teu bairro aí, na tua rua aí, na parte histórica aí, e na zona sul de Porto Alegre não cai um Uhum. pingo. Agora aqui em Santa Cruz, Sim. hoje É, também estou em é. Santa Cruz, estou olhando aqui pela janela, de um lado, aqui do meu lado esquerdo, nuvens carregadas, Uhum. cinza, e do lado direito, Uhum. o céu ali começando a apontar ali azul. Até eu estava comentando contigo que antes ali fui dar uma olhada rápido no tempo ali, e o lado ali que eu vi ali já tá, Hum. daí eu como sou porto-alegrense, acostumado com a umidade acima de sessenta e cinco Uhum. por cento, já comecei a sentir aqui a umidade Uhum. seca vindo de um lado aqui, começou a me coçar tudo. A dorzinha de cabeça já veio junto. Então é uma frente esparsa, assim, Sim. não é ou não vai ser uma Não, chuva não vai uniforme. ser uma chuva bem regular. Aliás, já aproveitando aí, já vou dar uma olhinha rápida aí, frente fria não é frio, frente fria são estabilidades, nuvens carregadas, isso que tu tá vendo aí, nuvens cinzas, chuva, Uhum. nebulosidade, daí massa de ar seco, frio que é frio. O pessoal às vezes fala assim: "Tá, frente Uhum. fria, mas tô esperando o frio, cadê o frio?". Não, é chuva, ela Até provoca. pelo contrário, né, a previsão como tá tendo a massa de calor no centro do estado, acaba no centro do país, acaba chegando pra gente aqui também, então a gente tá convivendo com chuva, mas a temperatura aqui tá tranquila, eu tô de camiseta, tá uma temperatura amena pra um Sim. pouco de É, calor mas isso até, daí assim, né. durante o final de semana vai começar um declínio da temperatura aos poucos. Vai diminuir a sensação Uhum. de abafamento, principalmente na região metropolitana ali, e aqui na região central. Mas Uhum. em cidades próximas a Santa Catarina, lá vai dar para vai como Hum. a gente diz, é final de semana de praia. Hum. Mas Ah, agora pois é. vamos para Inter e para Grêmio, futebol, Já feita feita essa introdução para o pessoal aí. Vamos começar pelo Grêmio então, já que foi o jogo teve 2 partidas nessa semana, né, 2 um empate teve a história da reclamação da arbitragem e uma grande vitória ontem do Grêmio contra o Palmeiras, 1-0. Um jogo com achei muito bonito o gol do Grêmio, eu adoro quando dá esse tipo de gol no futebol, e jogo lance de lei do triangulação, ex, o la lei do ex. é, lateral direito se projetando, vindo da defesa para o ataque, Sim, entrando na área, um belo gol. E depois o Grêmio se mostrou muito resiliente no jogo. O Palmeiras tentou ir para cima, mas a meu ver, em nenhum momento teve grandes chances assim. E eu queria até destacar contigo que me chamou a atenção a atuação do Grando, que o Grando ele não fez nenhuma grande defesa, que eu me lembre agora de cabeça do jogo, assim, uma sim, defesaça, mas várias bolas que vinha no alto e ele saía por cima, saía com atitude, assim, sabe, mostrou foi uma grande partida do Grande, da defesa do Grêmio,
e de resiliência do Grêmio como um todo diante do clube que talvez seja aí o principal time Sim. do país no momento, né. Concordo contigo, até ia comentar contigo hoje, botei aqui para anotar, que o Grando foi bem diferente que contra o Corinthians. Contra o Corinthians pareceu inseguro, que uns lances lá ficou olhando a bola passar, que aquele gol lá do Yuri Alberto lá, Hum, o goleiro tem que tentar pular, né. E ficar só olhando, uhum, fazer o golpe de vista não dá certo. E ontem ele pareceu seguro, foi um dos xerifes da zaga ali, porque a zaga reserva do Grêmio ali, uhum. e ele foi um dos responsáveis por manter o placar 0, né, pro Palmeiras. E o Palmeiras é um grande time, sim, o Uhum. Renato Gaúcho elogiou, falou que durante a coletiva ali, até deu uma risada ali na hora que ele falou durante a coletiva, que o Palmeiras é uma carne de pescoço. Ah, é. O Palmeiras é um time que ele não é, por exemplo, ele não é um time tão brilhante, não tem pra mim o Palmeiras não tem nenhum jogador que tu possa dizer assim: "Ah, o cara é um craque". Talvez o único que chegue próximo de ser um jogador realmente muito acima da média é o zagueiro Gomes e o Veiga talvez, mas assim, é um time muito regular e ele tem bem Sim, o estilo do treinador, né, do Abel Pereira, assim, um time que joga com muita intensidade, assim, o tempo todo, sabe, ter um toque muito rápido, não para a bola muito, é um time estriquinado, assim, né, difícil de enfrentar. E eu achei que o mas Grêmio controlou bem, sabe o com que que toda a é que tem o dificuldade. que que a gente não está acostumado aqui? Ser um time competitivo. Ter essa negócio Uhum, de ser competitivo, entrar para vencer, e o Abel levou isso muito pro Palmeiras. E o Grêmio às vezes é e às vezes uhum. não é, é Sim, o Grêmio é inconstante. inconstante, né. Até o Renato, eu confesso que eu não consigo acompanhar todas as coletivas, mas o Renato andou falando alguma coisa nesse sentido, né, que sobre os Sim, jogadores que não falou competem, esse tipo principalmente de contra o coisa. Corinthians ali, É, ele falou que faltou, hum, ah, em alguns minutos ali teve um apagão de 7 minutos, e daí faltou esse negócio de competir, levar a sério, dividida, tudo, ele falou. hum, E outra coisa que eu concordo com o Renato, hum. que não é impossível ainda buscar o título. O Botafogo, o É técnico lá o tá nervoso, já tá, perdeu uma aquela vez e o Botafogo tá quis pedir dando demissão. Tem hoje tem jogo do Botafogo e Botafogo, né, Corinthians. Botafogo e Pô, é um Corinthians, bom jogo, hein, e Botafogo e é um Corinthians bom jogo, e tem uma galera aí torcendo bom. pro Corinthians ser rebaixado. E Secando o secando o Botafogo. Botafogo, né. Não, mas realmente, talvez o Botafogo já esteja dando sinais aí Sim, de cansaço, um cansaço um pouco, e o Grêmio de certa forma, eu não sei se dá pra dizer que o Grêmio tá numa ascendente, mas o Grêmio tá num nível de competição sim, bom, assim, e eu acho que o Renato com as dificuldades que têm sido impostas e tal, teve a história do Suárez que causou um pouco de turbulência, um pouco não, causou turbulência no sim. bastidor ali e tudo mais, agora parece que o time se organizou de novo, assim, já tá com o Renato já tá com, achou algumas peças contra o Corinthians, por exemplo, eu achei que nos momentos que o Grêmio esteve bem no jogo, foram momentos em que me chamou a atenção a participação do Natan e do Vila Sante no meio-campo. Deram outra cara para o meio-campo, deram consistência para o meio-campo do Grêmio. E achei que. Ó, Agora tem que me lembrar, mas o contra ontem, em um dado momento, o Renato, contra o Palmeiras, ontem o Renato também colocou o Galdino e o sim. Ferreira, né? E ele tinha feito essa troca também contra o Corinthians. E nas duas vezes que ele fez a E troca, o o time deu Galdino um que fez o gol, time melhor entrou no segundo tempo e fez o gol contra o Corinthians. E ontem quase fez um contra o gol. Corinthians. E nas 2 situações o time melhorou, porque o time são 2 jogadores de jogo direto, assim, então o time fica favorece os contra-ataques e o Sim, time fica mais agudo. E deu certo. E o treinador para fazer esse tipo de troca, ainda mais no jogo contra o Corinthians, quer dizer, nos 2 cenários são gestos de coragem, né, porque geralmente o Inter fazia muito isso, né. Por exemplo, tá ganhando um jogo, sim, fizemos 1 a e 0, recuar. aí vai pra defesa e este volante, Tentar vamos no segurar o que resultado. der e é isso E aí. o isso daí O Renato não faz isso. O Renato mas contra o Corinthians, se o Grêmio não sentasse no resultado, pô, no mínimo, ia fazer uns 4-0 ali, 4-0, 4-1 no Corinthians. é que eu não sei se
se foi uma sentada no resultado ou é difícil dizer que foi uma sentada no resultado, mas é que o time Mas o perdeu próprio a cons treina o perdeu a pró constância, né, perdeu o aquela próprio constância. treinador admitiu que por 7 minutos o time daí ele falou na questão ali que tu falou ali na Te da deu uma fal dormida, né. deu no que faltou uma pegada a mais, faltou uma levar a sério mais a competição, ele falou. Uhum. Faltou faltou isso daí que o Palmeiras com o Abel é segundo a segundo levando a sério, né, é pra Sim, vencer. sim. E o Abel ali me lembra muito o técnico que era da seleção de vôlei do Brasil, o Bernardinho. Bernardinho. Lembra como ele era Sim, na ele seleção ali? é uma coisa, assim, meticulosa, né, tipo, Sim, e cobrança e vamos estar sim, sempre rendendo e sempre produzindo e não vamos sim. parar e não vamos parar. A lógica é essa. É essa daí, isso daí o Palmeiras com o Abel leva a sério isso. O Uhum. Palmeiras pode estar ganhando 3-0, mas quantos jogos aí o Abel foi expulso, mesmo o Palmeiras estando ganhando? Mas ele é um pouco isso aí, até a imprensa critica isso aí, esses arrombos dele, e eu acho as críticas justas. Às vezes ele acha ele tem uma coisa meio rei na barriga, às vezes, assim, né, Pois é, é. de achar que é melhor que os outros, daí ele vai lá e fala mal do país e não Sim, sei o quê. concordo. É, concordo. Isso daí é uma coisa ali levar a sério o que tem que ser no futebol e uma coisa daí é misturar as coisas. Ele Ele meio que mistura ali, não é, pode misturar o que é o país também com os profissionais da eu acho que imprensa. às vezes ele se passa um Sim, pouco. essa daí ele mistura. Hum, Mas o sim. Corinthians e Botafogo hoje vai ser um grande jogo para ver se realmente o Botafogo vai ter esse gás aí, né, a reta final, porque se tropeçar hoje e o Grêmio tem Grêmio e Botafogo ainda, hein. É um jogo Uhum. Não, e acaba tendo uma discussão que acaba existindo. Claro, eu acho essa discussão ela é subjetiva, mas que é aquela coisa, né, o Botafogo há muitos anos não ganha um título, muitos anos mesmo, acho que foi o com o último Túlio. título de expressão do Botafogo com o Túlio em 95, né, lá se vão 30 anos, quase, Ah, me quase lembro que tinha o Túlio, 28 anos. Donizete, o goleiro Wagner. Túlio O era isso aí. E e e aquela coisa, tem o Bo vai ser testado não só a qualidade técnica do Botafogo, mas aquela resiliência ali de não sim. sentir o bafo na nuca Bah, dos e foi adversários, né. agora aí, tu lembrando aí, você lembra, tinha o Giovani no Santos? Eu tinha 5 anos, eu não sou Hã? tão velho Ué, assim, mas mas quanto eu tenho mas eu não eu comecei a acompanhar o futebol em 97, 98, que eu pois me é, mas lembro, assim, que eu me que é lembro em dos noventa e jogos, assim. cinco Eu sou de 90, então 95 eu É. lembro vagamente, assim, não era uma coisa que eu tenho Cara, viva na mas memória. pois é, tá. Eu estava com 8 anos, mais ou menos. Sim, mas 8 anos dá a pra saber. memória 8 anos. Tipo, a Copa de 98 eu lembro. A Copa de 98 eu lembro dos gols do Zidane, eu com mal, assim, achando que o Brasil vinha do título de 94, eu achando assim: "Ah, o Brasil vai ganhar de novo, o Brasil é o máximo, não sei o quê". Aí foram e tomaram aquela é que às carraspana vezes é que às vezes me da vem cada França. lembrança, assim, que eu me pergunto da onde eu tiro, assim, esse dia eu me lembrei do goleiro Silvio Murilo, do Grêmio. Ninguém conseguia lembrar do Silvio Murilo. Sim. Sim, o Murilo foi de reserva do Grêmio, eu acho que alguns anos ele era Sim, reserva daí do tinha o Darley, goleiro né. Silvio, Eu lembro daí eu me disso. lembro do Murilo, Lembro, isso eu daí tinha o lembro, isso eu Murilo, lembro. me lembro uma vez um Grenal que tinha um Murilo no ataque do Inter, o Murilo no gol, que era uma vez que o Grêmio jogou umas 3 partidas no mesmo dia. Uhum. Isso eu não Sim, então sei, isso eu aconteceu isso não daí que o lembro, Grêmio isso eu teve não que lembro. jogar umas 3 partidas no mesmo dia. Eu me lembro que teve um Grenal ainda e Uhum, foi Murilo tinha o Murilo no ataque do Inter e o Murilo no no gol. sim. E goleiro Goicoechea, Mas não, o Goicoechea eu não lembro, não lembro, foi um pouco antes de eu começar a ver, mas eu lembro sim, é eu que lembro na minha vagamente também. Eu lembro de um jogo do Inter,
acho que foi 96. 96 que o Inter há algum tempo não ia Hum, bem no Brasileiro, e aí o Inter acho que é 96, que daí o Inter estava em oitavo e naquela época o Brasileirão se hum, classificava os 8 primeiros e sim, ia para o mata-mata, né. E o Inter precisava só ganhar do Bragantino para se classificar para as oitavas, para as sim. quartas, para a fase E o eliminatória, e o Bragantino já estava rebaixado. E o Inter perdeu para o o Bragantino, Leandro aquele perdeu um atacante, o pênalti. Leandro, perdeu um Foi pênalti e o foi Inter bem não no ga eu foi bah, bem no isso aí dia eu do meu isso acabou. aniversário, me lembro que tinha botaram a TV, né, daí o Leandro tinha um pênalti, daí era só fazer ali o empate já servia para o Inter. E o Leandro perdeu o pênalti. Aham. Me lembro essa daí. Aí Eu lembro disso, eu pois lembro é, disso. vem várias lembranças do futebol, porque, eu me lembro que eu É. cresci vendo Rio-São aquela torneio Rio-São Paulo, tinha o Zete, isso daí. Hum. Até esse dia eu estava Uhum. vendo aqui, acompanhando o jogo ali, daí o sobrinho aqui nosso aqui, o João Vitor, aquele que te viu no vídeo lá e ficou bem louco, que mandou um abraço, vocês lembram? Pequenininho. Daí Sim. começou a perguntar, daí eu falei: "Ô cara, sai daqui, porque tu tem 7 anos já e não sabe nem que time é de um lado, do outro lá, sai daqui". Não, porque a gente cresceu com isso aqui, vai dizer, lá pelos 5 anos a gente Sim, sabia. o futebol é muito marcante, Sim, assim, na vida da criança, né, porque a gente eu lembro de várias situações, assim, eu lembro da Copa do Brasil do Tite, que o Tite ganhou em 2001 para o Grêmio, também gremistada louca no sim, colégio, assim, tipo, era uma época vinha o quê? Acho que 2 décadas que o Grêmio mandava no Rio Grande do Sul, então a sala de aula tinha 5, 6 colorados e 40 gremistas, pois então pois era é, um tem negócio coisas assim. assim, mas o que eu sinto falta, assim, ó, era daquele tempo lá, que eu gostava, que dava pra recuar a bola para o goleiro, o goleiro ficava abraçado lá, quanto tempo quisesse. Ah, isso eu não peguei. Pô, me lembro Isso uma eu não vez peguei. passaram para o Zete lá, Palmeiras e São Paulo, passaram assim, ó, o cara recuou e o Zete se atirou e ficou com a bola. Ficou um bom tempo ali, com a Uhum. bola ali, matando o tempo Uhum. ali. Daí me lembro que os Sim. jogadores ficavam bravos, não dava pra fazer nada, não podia tirar a bola da mão do goleiro, e da e Tu vê, né, é que essas coisas, né, as regras do futebol que talvez outras coisas que a gente questione hoje, assim, que a gente talvez mudem com o tempo, né, daqui a um tempo o futebol mude de regra. Por exemplo, essa questão do VAR aí do jogo do Grêmio contra que o foi muito Corinthians, pênalti, foi muito pode pênalti. ser foi muito pênalti e fica e e é uma coisa que tá naturalizado, assim, né, ninguém sabe como é que vão resolver esse tema da mão na bola, bola na mão, VAR, intervenção, se não pode interferir, quando é que é e alguma hora porque já deu muito Sim, problema isso aí. O Inter já teve problemas com isso, o Grêmio já teve problemas com isso, e é uma situação, assim, que também não acho que seja só um problema do Brasil. Ah, porque a arbitragem brasileira, isso acontece em outros lugares, e é uma situação, assim, que e eu não é difícil dizer que tem uma intenção de prejudicar alguém e tal, mas acontece e quando acontece o prejuízo é grande e em algum momento vai ter uma interferência e vai cara, mudar essa um regra, monte de assim, coisa já mudou no futebol, totalmente. só uma coisa que não mudou desde o início, a meia-lua. A meia-lua Uhum. ali. Sabe ali que a Continua. meia-lua é coisa do handball? Que o handball não, Não que o meu sabia. TCC foi tudo sobre futebol, né. Antigamente Uhum. handball era o campo de futebol agora. Era o Uhum. handball, não era na quadra, era campo, é como se fosse um rugby, mas em forma de handball. E daí pra te poder arremessar Hum. para o gol, tu tinha que chegar até a meia-lua. Daí começaram a adaptar o futebol ali, usar mesmo o campo do handball antigamente, o handball saiu, foi pra quadra e o futebol permaneceu, o futebol 11 ali. E deixaram a meia-lua, e a meia-lua Uhum. foi ficando e pelo jeito vai ficar eternamente a meia-lua ali. Uhum. Ah, mas ela é útil, eu acho ela útil, acho que ela é útil. Ela ela tem uma serventia ali, É, eu acho. mas esse dia Mas a pequena área não foi útil, hein.
Porque Tipo, teve um lance que eu estava vendo ali, foi do Inter ali, que deram no Kehler. O Kehler reclamou com razão contra o Flamengo. Contra o eu não me Flamengo, lembro. que Não me ele lembro. levou que ele até machucou a mão ali, teve que vir a equipe médica do Inter rápido ali. E ele foi tocar na pequena área, daí o que a gente aprendeu? Se o goleiro é tocar na pequena área, é falta, né. Isso Uhum. daí às vezes essa regra aí não tá sendo levada a sério da pequena área. Da pe Pois é. Mas falando em Kehler, derrota do Inter ontem, aquela coisa, né? O pessoal fica discutindo de a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? Sobre o Inter focar no brasileiro enquanto se prepara para a Libertadores. E ontem ficou assim, o Inter não fez uma má partida, mas ficou evidente pela escalação que o Cudê levou no início, com maior parte do time de reservas, que aquela vitória contra o São Paulo ali, ela meio que, tá, a gente conseguiu se afastar do Z4, agora vamos pensar sim. no Fluminense. Isso ficou bem evidente. O que tu achou dessa escolha do Cudê? Eu vejo que, assim, uma decisão errada. Pelo menos tinha que ir mais com o potencial, porque o Inter tá apostando muito na Libertadores, mas não pode esquecer do Campeonato Brasileiro. Porque se tu foca tanto numa coisa e tu não consegue, a frustração vai ser muito grande, daí como é que tu vai recuperar o outro lado, estando tão atrás? Tu tem que manter o É. equilíbrio. O jogo é quarta-feira contra o Fluminense. Dava para no mínimo ali botar 6 titulares e o Aí ele foi botando durante não, a partida ali, né? E, mas daí e tu mas não sei, mas o jogo Vitor, já mas tava, não tu que sei. tem educação física muito bem aí, até o corpo aquecer, tu entrar no Uhum. ritmo do jogo não demora? Cara, mas eu acho que essa questão dos reservas ali, ela nem foi tanto Não, por não, não digo físico. por físico, Eu mas acho que digo é uma pra des... tu é titular, e o Uhum, jogo tá pegado, onde foi um jogo pegado, foi lá e cá. Mas até uhum, tu sair do banco de reserva e teu corpo entrar no ritmo, aquecer, quanto tempo mais ou menos leva? uhum. Leva não, com certeza, tu entra frio até tu te acostumar ali, demora pelo menos uns 10 minutos, eu acho. Por aí, 5, 10 minutos, pra tu, assim, entrar no ritmo. Mas eu acho que eu tô falando mais da Uhum, decisão do Cudê de não começar com os titulares, que eu acredito que foi porque, assim, esses dias teve acho que foi Fluminense e Vasco, o Fluminense perdeu o Arias no jogo, né, saiu acho com sim, suspeita de lesão e tudo mais, e o Arias é um dos principais jogadores do Fluminense, né. E não tá certo ainda se ele vai jogar ou não, mas é um jogador importante. Daí eu acho que todo mundo, eu acho que tem o lado mental disso, assim, que todo mundo, jogador, acho que quando chega nessa reta decisiva de um jogo tão importante, todo mundo meio que acende um alerta, assim, opa, não, peraí, vamos. Não posso me machucar, é um jogo importante, sabe? E aí mistura o fato de ser uma grama sintética, tanto que o Atlético ontem sim, perdeu o Vitor Roque, né? Tem um lance com o Nico ali, logo no início do jogo, acho que o, sim. o Nico dá uma chegada nele e ele prende o pé no solo, é um tipo de gramado perigoso, e aí pode favorecer esse tipo de situação, então eu penso mais Ó, por chegou esse uma lado, assim, mensagem também. Ó, chegou uns mensagem aqui, ó, do Grêmio, gremista tricampeão da Libertadores. Grêmio precisa ganhar fora de casa se quiser ser campeão brasileiro. Vamos botar na tela o nosso amigo aí, ou amiga, né? Não disse se é homem ou mulher, mas acredito, isso diz não pra dá nós para essa saber. cidade, seu Mas é nome gremista, completo e pra nós colocar aí. gremista, Grêmio, tem que melhorar. Até tem que ver o desempenho O do jogo contra o Corinthians era pra ganhar. próprio. O jogo era pra ganhar, Era para concordo com ganhar. ele. Mas não foi um Não, jogo foi que um o Grêmio baita de foi um mal. O jogo, Grêmio não foi uma empatou, foi um baita de um jogo e teve o sim, lance do pênalti, né. Assim, por isso que o cara diz assim, o Renato reclama: porque o time faltou pegada. Mas dentro de um jogo, hã Carlos de hã, Porto Alegre.
Carlos de Porto Alegre. Tá o Carlos aqui. Valeu, Carlos, Valeu, continue Carlos. Abraço pra nos ti, cara. acompanhando, mandando seu comentário aí. Agora agora até o Carlos fez Muito a gente sair do obrigado. Inter pra voltar para o Grêmio de novo, isso daí que é bom. Não, mas aquele pênalti lá, Sim. eu sempre falo, contra o Corinthians e Flamengo, não sei o que acontece, não sa demora os replays pra mostrar pra nós, demora tudo, Uhum. e o VAR nunca vai ver no finalzinho contra Corinthians e Flamengo. Não, não é Hum. torcedor falando aqui, é que quem acompanha, É que até essa pra é uma nós ali é que demora essa os replay, é que a demora. é que essa é uma Sim, eterna discussão, né, se 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 que é uma coisa engraçada, né, porque na época do VAR uhum. sempre se dizia assim, né: "A hora que tiver vídeo, câmera, tecnologia, nunca mais vai ter problema com isso aí". E não é verdade, agora tem tecnologia, tem câmera, tem tudo Cara, e mas as pessoas continuam discutindo e continua com essa coisa, será que favorece os se de da se fosse assim, ó, se fosse Grêmio e Flamengo naquele último lance, Grêmio e Flamengo não, Grêmio e Goiás, naquele último lance ali, se fosse aquele em vez de Corinthians fosse Goiás, cara, era certo que o chamar o VAR, o árbitro para ver ali no VAR, ia fazer toda uma análise, o pênalti ia ser marcado. É uhum. Pode quem é a duvida, né. camisa, pô, eles ficam com medo, isso daí que tá atrapalhando muito a arbitragem. É a questão da camisa do Corinthians e do Flamengo, eles respeitam muito. E o Botafogo tá Hum. começando a ratear Ó, sim. se tivesse vencido Santos e Vasco, estaria perto do Botafogo. É, realmente, aquele é que não, e realmente, né, pegou Santos e Vasco, principalmente o Vasco, no momento que o Vasco ainda não estava melhor, né. Sim. Aquele jogo contra o Vasco era um jogo pra É, ganhar. e agora mas agora tem que aproveitar hoje que vai dizer ali o jogo Corinthians e Botafogo, se o Corinthians pelo menos conseguir um empate, já vai dar para conseguir dar mais um fôlego para o Grêmio ali para brigar por esse título, que eu vejo como é possível. Mas voltando ali, o Carlos fez a gente abrir esse parênteses aí, voltando lá pra questão da grama sintética lá, estava falando que Uhum, o jogador se machucou tudo, mas ontem quem saiu muito uhum. bem foi o Carlos de Pena no grama sintética. Ah, sim. Eu ia comentar contigo, porque tu sempre corneteia o Depena. Ele foi o gol dele foi bonito e depois ele teve mais um chute bom também, né. Até os 2 melhores, lances, o gol do Depena, um outro chute do Depena de longe e a cabeçada do Luiz Adriano, foram os 3 melhores lances então, boa notícia talvez aí, né, que o Sim, Depena de Pena, pode estar ressurgindo aí. mas o gramado sintético faz ter uns lances bizarros, hein. Quantos lances Quanto à ontem teve no meio lesão de já campo. de Não, além das lesões, quantos lances bobo ontem, bola perdida no meio de campo dos jogadores uhum. do Atlético Paranaense e do Inter, parecia pelada às vezes É de que ela dá futebol umas amador. ela dá umas quicadas diferentes, assim, Sim, daí o né. jogador vai pensando já que a bola tá no pé, daí a bola desvia totalmente. A Uhum, torcida do Atlético Paranaense ontem várias vezes começou a vaiar ali alguns lances, porque o jogador estava perdendo para o campo a bola, né. E o uhum, Inter e ontem o Depena foi assim, ó, foi um cara que se destacou muito ontem no Inter, soube aproveitar. uhum. Ó, pegando esse link vamos pegar esse link do gremista do Carlos e vamos falar um pouco da decisão então da quarta-feira. Fluminense chegar à final da Libertadores vai dar a vida para ser campeão, até porque jogará no Maracanã em casa. Realmente, seria uma situação assim pro Fluminense para que coroaria, né, esse trabalho do Diniz aí. Imagina ser campeão da Libertadores no Rio de Janeiro. Sim, Mas é aquela coisa, eu não vejo o o elenco do Fluminense como muito melhor que o do Inter. Pelo contrário, eu acho até que se pegar, jogador por jogador, eu acho os jogadores do Inter melhores que os jogadores do Fluminense. Daria até para te fazer um taco a taco, assim, pra gente ter uma ideia, mas o mas Fluminense ali tem um baita de um goleiro, Fábio, tem o Marcelo,
Tem Mas eu acho o eu vou deixar o do e tem Carlos um ataque. aqui pra gente discutir. Mas é que assim, eu acho o Fábio joga melhor com os pés que o Rocher, né? Mas embaixo das traves eu acho o Rocher melhor que o Pois é. Fábio, O Fábio atualmente. não sai muito bem com os pés, né, o Rocher já é um cara. Não, pelo contrário, um dos que mais, porque o Fluminense nunca dá balão, então o Fábio sai bem com os pés, ele joga Mas bem, eu já só vi alguns que lances ali raramente que dá ele problema. goleiro Ah, porque é goleiro, né? Não tem o goleiro, por melhor que ele seja com os pés, ele nunca vai ser um A jogador última de vez que linha, né? o Fluminense chegou Então, na semifinal foi com o Renato Gaúcho, né, contra a LDU. uhum. Hum, Foi final, não foi? Na final que eles perderam para a LDU em acho casa? que foi Foi na final, eles foi uma foi pra final. final, eles foram pra Pois final. é, porque Uhum. ficou aquela imagem, né, do Renato Gaúcho no meio do campo sozinho lá, isolado, aquela Sim, foi 2008, 2008. Dá uma pesquisada aí pra tem como deixa eu pesquisar aí ver ou tá ruim aqui. pra ti? No final do Libertadores 2008. Foi que eles perderam nos pênaltis pra LDU em casa. Eles tinham feito uma baita campanha, eliminado São Paulo, Boca Juniors. O Boca recém-campeão da Libertadores, eles eliminaram o Boca. Foi que até foi a Libertadores que É, foi em 2008. o Renato dá o Renato deu uma entrevista depois desse confronto com o Boca, que ele disse assim: "Prazer, Boca, nós somos o Fluminense". Eu Sim, tenho isso foi mais ou foi menos nos gravado na pênalti, né. memória. Foi em 2008 no Maracanã. É, por isso que a torcida do Fluminense, eu até vi numa transmissão eles entrevistando uma torcedora do Fluminense, ela dizendo assim: "Ah, essa Libertadores é uma reparação histórica por causa da Libertadores que a gente perdeu, não sei o quê". E mas assim, eu não acho que o Fluminense tá jogando belo futebol, mas não é Não. uma coisa, assim, muito melhor que o Inter, não. Não é uma coisa assim, se é que é melhor. Nesse an Então, nesse ano eu acho nesse que já ano tá tá mais fi equilibrado as coisas, é o Inter e o Grêmio que estão rateando. Aqui, ó, o Palmeiras não é mais aquela força toda como era no ano passado. O Flamengo também não é a mesma força do ano hum, passado. Quem sim. Pá, agora tu ouviu o estouro que deu? Tu Eu ouvi ouviu? um raiozão, hein. Ó. Em Santa Cruz, deu pra pegar. É o Uhum, Inter e o Grêmio estão uhum, rateando. Tu imagina ali, só o Botafogo soube aproveitar. O uhum. dava pra deixar mais equilibrado ali a ponta da tabela ali, se o Inter e o Grêmio entrasse com vontade, mas não sabe aproveitar o momento. Hã, É, que tem aquela coisa, assim, também de anos e anos já entrar meio que desistindo do brasileiro no início, né, achando sim, que não dá pra ganhar. é, E até porque é uma tradição da dupla Grenal se dedicar mais às Copas, né, então acaba achando a Libertadores e a Copa do Brasil mais importantes, e só acorda para o brasileiro depois que já foi sim. eliminado dos 2, né. É Daí por isso que eu acaba falei, tem que meio manter o que equilíbrio. Tem que ir bem em tudo pra uhum, não porque focar só numa coisa, daí não dá certo, daí tu vai ficar desmotivado, como é que tu vai conseguir recuperar o outro lado? Tem que manter o equilíbrio, por isso tem que ser meio a técnico Abel ali, tem uhum. que ser meio focado no em tudo, 100%, 100%, cem 100% cem em por tudo. cento. Aham. E o Fluminense ali, o que vai fazer Eu não o que tenho uma coisa que eu não sei, a torcida do O Marcelo Fluminense. vai jogar? Será que o Marcelo vai jogar? Pois é, não sei se ele já foi Não ouvi, desculpa, não deu uma sei se ele travada. foi já liberar por aquela questão lá que se envolveu aquele lance lá contra o Olímpia, tem É, pois é. Mas se jogar o Marcelo é é bom. bom demais. Eu acho que se eu sim, pensando como colorado, o único jogador, assim, do Fluminense que realmente seria titular no Inter, sem nenhuma contestação, é o Marcelo. É o único, o resto tudo é discutível. Tem o Nino é bom, mas não é tudo, e o André é bom, mas o meio-campista do Inter são bons, o Cano é bom, mas o Ener Valencia talvez seja até melhor, o Ganso é bom, mas o Alan Patrick tá em boa fase. O único jogador, assim, mesmo assim, que é melhor que os que o Inter tem O muito é o Marcelo é um Marcelo. jogador diferenciado. E E o hum, e outro que nem não aproveitou ontem aí, tu falou ataque, o Luca, hein. O Luca parece que agora bateu no teto, tá, o efeito alemão tá acontecendo no Inter.
É o Pedro É. Henrique, é o Luca, estão ó, 3 Uhum. do ataque, estão no parece que estão no limite. Um já foi embora, o alemão, o Pedro Henrique não sei se vai voltar com tudo, mas parece que bateu no teto. O É que Luca te tá parecendo é que eu a perdido, é que tem ontem fez uma uma assistência. é que tem uma coisa no Inter, assim, que o Inter no início do século XX criou um monte de atacante, né, Pato, Sobis, Damião, Nilmar, um monte de gente boa, assim. Então ficou essa coisa, o Colorado ele vive muito uma expectativa para qualquer momento o time revele logo de novo um Sim, jogador desse nível, tanto para ganhar título quanto para poder vender, né. E daí qualquer atacante novo que surge, as pessoas já fazem um alarde, assim, né. Foi assim com o alemão, todo mundo criou muita sim, expectativa em cima do alemão, porque ele tinha feito uns jogos bons, e agora tá sendo um pouco assim com o Luca. Parece um guri aí que faz uma que outra coisa boa, assim, já opa, 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 bota de titular, bota pra jogar. Eu acho que a gente acaba acompanhando meio de longe. Eu não sei exatamente como é que dizem, tem quem critique, tem quem fale bem. Eu não sei como é que eu não tô lá para ver o trabalho do Grossi nas categorias de base, mas dizem que a partir do ano que vem, se ele ficar aí, pode ser que comece a aparecer jogadores melhores, né? Mas assim, até então eu acho muito difícil botar expectativa em cima é o desses Inter guris, então o assim, Inter não tá saindo da base nem atacante, nem nem goleiro, nem goleiro não tá saindo da base ali, não tá. uhum. E qual é o último zagueiro que o Inter formou também, né, saiu da zaga? Não, faz muito tempo que o Inter não produz nenhum jogador muito bom. Faz Nenhum. Tipo assim, nada, zero. Porque o zagueiro foi o Bruno Fux, né? sim, Vendeu o Bruno Fux, mas o Bruno Fux voltou pro Atlético e não é um jogador de expressão. mas Deixa eu pensar quem mais que o Inter andou vendendo aí. Não tem nenhum, não tem nenhum. Acho que a última grande venda mesmo do Inter foi o Alisson, que eu me é, lembro. o Alisson, O O William, o lateral William. mas o William tá no Não, Cruzeiro, o William não é do sim, nível do Alisson. Acho que que foi pra Europa e ficou, foi o Alisson. foi o Alisson é um grande destaque. Foi o último Uhum, goleiro mesmo que saiu da base. O uhum. Grêmio tá um pouquinho na frente em relação a isso. Sim, o Grêmio o Grêmio vendeu o Cebolinha, que voltou para o Flamengo, também não vingou, mas o Cebolinha, por exemplo, tem um monte de jogador que o Grêmio vendeu ali, que não deram muito certo na Europa, voltaram, mas que pelo menos deram frutos pro Grêmio, né. O Arthur, o Matheus Henrique, o Cebolinha, deixa eu ver, se eu não me engano, Ontem teve um o que fez no gol Wallace, lá, né. aquele Ontem também. fez um no que saiu recentemente agora do Grêmio, fez ontem, gol na Liga dos Campeões. Ah, não vi. Hum. O Mas tô O tentando lembrar Falta o PP, o PP, PP, deve ser foi o o PP. PP? O PP joga muito, eu gosto do futebol do PP. Foi, O Carlos que é o Cebolinha em 2024, ó. Foi um jogador que não vingou lá no sim. Benfica, mas quando no Grêmio ele É, entregou ele muito, o chegou Cebolinha. que O Cebolinha se o Cebolinha vem para o Grêmio agora, dá titular pra ele sai jogando, não tem nem ele discussão. chegou nem foi questão de se do clube lá com o Benfica, né, mas foi questão de se adaptar com a cidade, porque é um outro mundo mesmo, É, é um também. outro mundo tu morar na Europa. Sim, Tu leva sim. um ch Não é tu leva um choque de realidade. Quando eu tive uhum. lá, eu levei um choque de realidade, assim, fiquei perdido, Uhum. porque aqui a gente tem cobradores de ônibus lá daí eu fui perguntar onde pagava, não, Uhum. tá na tua consciência, de ir lá na maquininha e pagar. É isso, Pra tu ver. é diferente, é outro, daí até tu se acostumar que tu não tá no Brasil, que tu tá em outra cultura, outra coisa, é difícil, Uhum. É é difícil. é difícil tu se a Às vezes, pra tu ver, né, uma pessoa que vai lá pra ganhar muito dinheiro, pra ganhar um bom salário, e às vezes esbarra na sim, cultura. A cultura é uma cultura, não é um não é um o pessoal é muito frio, o pessoal é muito frio, dá pra ver. uhum, Até eles estranhavam nós uhum, caminhando de mão dadas, eu eles tinham olhos uhum, torto. uhum. É, imagina o Cebolinha, que é uma pessoa que deve ser acompanhado por amigos todo momento, o cara
ali, ó, deve se fazer a alegria dos amigos ali. Vai para um lugar frio, cultura diferente, deve estranhar muito, né. Hum, É, sim, deve com estranhar certeza. muito. É uma É isso daí que os jogadores têm que ver também, porque ir para um país, assim, o cara tem que ter educação em inglês. É, tem que saber. Tu não precisa ser que nem eles, mas tu precisa saber como eles são pra Sim. conviver, né. Qualquer conhecer E a o cultura e pra ir o lá Alisson é e um cara conviver. que aprendeu muito isso, né, dá pra ver que ele estuda. É, sim, ele teve Sim, cabeça isso total. daí. Mas, então fechamos então, já estamos passando os 40 minutos. Ó, só uma correção aqui do Carlos, o Carlos tá nos ajudando aqui. Tomás, Luciano e Kelvin foram para Portugal, teve outros guri da base. Muito obrigado, Carlos, eu não lembrava disso. Fe Agradecemos a informação. Mas é isso, né, gente, estamos batendo já 42 minutos de programa, E falamos de a e tempo, agora Inter, que Grêmio, falamos do e agora passado, nesse futebol momento na Santa Cruz infância, projetando presente, passado, sim, futuro, Libertadores, tudo você tivemos interação aí, o Carlos nos ajudou bastante. Muito obrigado, Carlos, pela tá participação. chovendo Tá dando forte, barulho aí de tá novo. chovendo forte Chove, você que está na região central aí, chove em forte Santa na Cruz. região central, Santa Cruz do Sul. Provavelmente vai chegar em Porto Alegre daqui um pouco, né? Sim, Não sei a lógica, né? é, va Vai chegar em Porto Alegre, então se prepare. Infelizmente, né? Esperamos que não tenha grandes danos, que não traga grandes transtornos para as pessoas, porque sempre isso é muito complicado para todos nós, ter que lidar com esse problema. foi. E a gente agradece que fechamos mais um Futebol Agora dessa semana. Agradecemos a audiência. Lembrando que o Agora RS, que é o que veicula esse programa, não está somente no futebol, a gente trabalha também com todo tipo de notícia que diz respeito, de alguma forma, à realidade dos gaúchos, o tempo, o trânsito, o cotidiano, a economia, a política. A gente traz para você de forma gratuita. Nós estamos em todas as principais redes sociais que o pessoal utiliza e também em WhatsApp. Você pode clicar ali no fim da notícia para entrar nos grupos e recebe tudo na palma da mão ali de uma maneira bem E fácil de gratuito, né. consumir, é bem gratuito, é bem prático. E é isso aí, pessoal. Deixa um abraço pro Vitor aí, se encontra semana que vem. Bom fim de semana para ti, Vitor, Obrigado igualmente para ti, e também para o Carlos aí que nos acompanhou aí que participe, Zé, e vamos nos bater ajudou sempre esse papo bastante aí, aí. Carlos. Nos ajudou bastante aí. Então, Um abraço, um abraço, pessoal. até mais, Até a até a próxima. próxima.